Boa noite. Sejam bem-vindas, bem-vindos à nossa roda das 8. Hoje eu mudei um pouquinho a posição do som. Vocês me falem se tá muito alto, muito baixo. Oi, Beth. Oi, Kátia. Dulce, tudo bem? Vamos chegando e vamos já trazendo para cá toda a nossa presença através da nossa respiração. Oi, Zilda, Vera. Sempre uma alegria e um prazer estar aqui, começando mais um ciclo juntos. E para esse ciclo, a gente vai começar falando sobre o que a meditação realmente nos traz, né? No lugar que a meditação nos coloca, que é a presença, né? Tanto a gente fala de presença, mas o convite hoje para a gente falar um pouquinho é sobre essa presença real, sabe? Essa presença na prática mesmo. A gente sentir-se presente. Porque eu percebo, né, na minha própria vida, nas minhas experiências, das pessoas que eu converso, que eu convivo, que hoje em dia a gente tem um discurso, né, de estado de presença, mas eu estou presente. Isso é muito bonito e é muito bom isso ser falado, né, isso estar na nossa consciência, isso estar no nosso radar. Mas e o estar presente mesmo, sentir a própria presença no mundo, né, sentir o ar que a gente respira, sentir-se presente na conversa, sentir-se presente no que eu estou fazendo. Porque uma pergunta que me veio hoje fazendo essa reflexão é: por que muitas vezes é difícil estar presente, né? Vocês sentem isso? Que muitas vezes, por mais que a gente, na nossa mente, saiba que é preciso estar presente, a gente encontra dificuldade de entrar nessa presença. E a gente tem que tomar cuidado para não se tornar assim, eu estou presente, mas isso não ser uma fantasia, para que isso se torne uma realidade. Porque muitas vezes estar aqui não é estar presente. Entendem? A questão de eu estar aqui hoje, né? Nós estamos todos aqui agora. Nós estamos agora às 8h03 da noite, nessa egrégora maravilhosa da roda de meditação, em 120 pessoas. Então nós estamos aqui. Mas a gente está presente aqui? Porque eu posso estar aqui com o meu corpo físico, né, escutando a reflexão, lendo os comentários, mas será que eu estou sentado para meditar ou a minha atenção está no que eu vou fazer depois? Ou o que eu deixei de fazer agora de pouco? Percebem que são milésimos de segundo que nos tiram desse estado de presença. Estar aqui não é estar presente. Eu preciso estar fazendo aquilo que eu me proponho a fazer. Às vezes nós estamos conversando com alguém, né, numa conversa no dia a dia ou numa conversa importante, mas a nossa mente às vezes está numa outra situação, né? Às vezes eu tô conversando sobre, sei lá, uma receita de bolo com alguém, mas a minha mente está no que eu tenho que fazer daqui 2 horas, que eu tenho, sei lá, um outro compromisso agendado, ou que eu tenho que buscar o meu filho na escola, ou que eu tenho um médico, percebe? Que a mente nos tira do estado de presença se a gente não faz um exercício de realmente voltar para cá. A gente precisa voltar para esse lugar. E a meditação nos ajuda nisso, porque a meditação, ela é o quê? Respiração consciente, né? Prestar atenção no que está acontecendo agora. Então ela nos traz para este lugar de sentir-se presente. E foi interessante porque esse final de semana eu estava tendo uma aula na pós-graduação e o tema do professor foi sobre esse estado de presença, né? Esse estado de presença, esse despertar da nossa presença. E ele trouxe um exemplo que tinha acabado de acontecer comigo aqui em casa. Ele falava que quantas vezes a gente senta na mesa para comer, para tomar café da manhã, com o celular. E a gente faz o quê? A gente come o que tá ali, né? Sei lá, se você come pão, fruta, bolo, ou você come o que você tá assistindo. E tinha acabado de acontecer aqui comigo. Eu tava sentada tomando café com meu marido, eu tava com o celular do lado, virado para baixo, já porque eu já me peguei fazendo isso, e eu vi ele comendo, ele comia com o celular aqui, assistindo um vídeo, um Reels.
E aí eu pensei primeiro, eu falo ou não pra ele sobre isso? Porque é difícil também a gente chamar o outro pro estado de presença se a gente também faz isso, né? Primeiro a gente olha pra gente porque o outro é um espelho. E aí eu falei pra ele, você tá comendo o seu café ou você tá comendo o que você tá assistindo? E quando eu disse isso pra ele, eu também caí nessa pergunta pra mim mesma. Quantas vezes nós estamos nos alimentando do estímulo externo do olho, em vez de prestar atenção no alimento que a gente come, no sabor, na textura, na temperatura? Porque a gente tem costume, né? O celular, os aparelhos eletrônicos são muito importantes para muitas coisas. Mas eles também nos roubam, né? Do estado de presença. Quantas vezes você não está conversando com alguém e a pessoa às vezes pega o celular, olha no celular, ou a gente mesmo faz isso, né? Para ver a hora e acaba pulando ali uma notificação do WhatsApp e a gente já fica todo com aquela ânsia de querer ler a mensagem e sai da presença daquela conversa. E aquilo ali não volta, né? A conversa não volta, o alimento não volta. Os momentos, eles não voltam. O presente, o futuro é sempre um novo presente. Então a gente tem que nos fazer presentes inteiros nesse lugar. E muitas vezes é desconfortável, né, para muitas pessoas, até para nós mesmos. Esse lugar de presença é desconfortável. E eu tava pensando de por que é tão desconfortável. Porque pra gente estar presente, a gente precisa sentir, entrar em contato com o que a gente está vivendo, entrar em contato com o nosso corpo, entrar em contato com a situação, entrar em contato com o agora. E isso nos traz um certo desconforto muitas vezes. Então, muitas vezes a mente usa essa distração externa pra gente realmente não ter a conversa necessária que a gente precisa. Às vezes a gente tá comendo ali numa ânsia de acabar logo, porque muitas vezes a gente sabe que aquilo que a gente tá comendo ali talvez não seja o ideal, então a gente tira a presença daquilo, vai se distraindo e isso vai virando uma grande bagunça na nossa vida. Percebe? Que quando eu não estou presente, eu vou entrando numa bagunça. Em vez de viver, eu vou existindo, eu vou sobrevivendo. E existe uma diferença, né, entre viver e sobreviver. Viver é sentir a presença do momento. Sobreviver é simplesmente passar pela vida sem nem sentir o que está acontecendo. E essa presença, a gente não consegue muitas vezes estar o dia todo, né? Fixo nisso, né? Mas eu preciso estar presente, preciso estar presente. E isso vai se tornando natural conforme a gente pratica esse estado de presença. E a meditação nos ajuda nisso. Se durante o dia, né, nos momentos que eu perceber que eu estou fazendo alguma coisa com atenção e outra eu paro, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, respiro. Presta atenção no ar que entra, presta atenção no ar que sai. E isso me traz para aqui agora, porque me ancora no meu corpo físico, me ancora com o sentir daquele momento, e isso me ajuda nessa prática de estar presente. Então a respiração consciente que nós praticamos na meditação é uma forma de praticar a presença no nosso dia a dia. Porque é claro que é impossível, né? Em todo o nosso dia, né? Nas 24 horas, né? Estar assim, estou plenamente, né? Com presença plena. Nós somos humanos, a gente se distrai. Muitas vezes a gente precisa fazer, né, algumas coisas ao mesmo tempo. Se a gente está atrasado ou se a gente tem algum prazo para cumprir, a gente acaba ali fazendo coisas ao mesmo tempo. Mas o convite hoje é pra gente evitar de fazer isso quando a gente está consciente que é possível não fazer, entende? Por exemplo, se eu estou comendo, eu não preciso estar com o celular. Se eu estou conversando com um amigo querido, com um familiar, com o meu marido, com meus filhos, eu não preciso do celular naquele momento. Eu posso deixar para depois. Se eu estou conversando com alguém, eu coloco a minha atenção na escuta do que aquela pessoa está falando, para eu também responder a partir do meu coração, né? A partir daquilo que é bom. Porque se eu tô conversando com alguém com a mente lá no futuro, né? Nossa, o que eu vou fazer daqui 3 horas, daqui 2 horas, o que eu vou fazer amanhã? Eu perco essa presença. E muitas vezes eu não sei nem do que se trata aquela conversa. Isso e muitas outras experiências da nossa vida acontece.
Então esse convite hoje é pra gente praticar mais essa presença real, esse sentir-se presente nos momentos. E a gente colocar atenção quando a gente está fazendo isso também, né? E não só no que o outro faz, mas como a gente também faz isso. E não colocar, por exemplo, que os aparelhos eletrônicos, eles nos atrapalham, eles nos ajudam, mas eles têm que ter um limite nessa ajuda, entendem? Usar com consciência para a gente ter esse estado de presença. E a gente consegue praticar isso em pequenos hábitos diários do nosso dia, mas especialmente tendo isso no nosso radar. Prestando atenção, olha, aqui eu não preciso estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Aqui eu posso ter presença real. Sentir essa situação. Sentir essa conversa, sentir esse alimento. Fazer o meu trabalho focado naquilo que eu estou fazendo. Faz sentido para vocês? Que nós precisamos praticar, viver, né? Praticar não, viver a presença real, além do discurso bonito na nossa vida. A começar pelos nossos pequenos hábitos. Certo? Então vamos fazer uma meditação hoje para entrar nesse estado de presença, nesse lugar tão simples, tão profundo e tão belo que nós temos dentro de nós. Esse estado profundo de presença que nos deixa, que nos ancora, que nos equilibra, que nos alinha e que permite que a gente viva a nossa vida também com mais fluidez. Então vamos sentar confortavelmente, nossa coluna ereta. Você pode sentar com os pés apoiados no chão, descansar suas mãos sobre os seus joelhos, ou sentar assim na posição de lótus, na posição do índio. Se for confortável, você pode fechar os seus olhos com amorosidade, com gentileza. E até para fechar os seus olhos, preste atenção no movimento dos seus olhos ao se fecharem. Coloque presença nesse momento de fechar os olhos. Inspire pelo nariz profundamente e expire deixando todo o ar sair dos seus pulmões, prestando atenção nesse movimento. E mais uma vez, inspire profundamente, colocando a sua atenção neste movimento, no caminho que o ar faz do seu nariz até os seus pulmões, no movimento que ele faz ao voltar, e deixe que o ar saia completamente. E nesse movimento do respirar, permita que a sua respiração vá encontrando um ritmo natural, um ritmo desacelerado, calmo, presente. Coloque a sua atenção neste movimento da sua respiração. Apenas isso. E se você tiver algumas distrações ao seu redor, movimento, barulho, talvez alguns pensamentos surgindo, não lute contra eles, apenas volte a atenção para a sua respiração. Simplesmente isso. É um exercício de presença, que relaxa o seu corpo e te traz calma, serenidade. E aos poucos, você vai percebendo como está a superfície da sua mente. Talvez ela esteja ainda um pouco agitada, talvez um pouco acelerada,
preocupada. Apenas observe como está. E não tente mudar nada. Apenas respire e perceba como está a superfície da sua mente. Respire novamente profundo. E aos poucos vá permitindo ir mais fundo na sua mente. Saia da superfície. E mais fundo na sua mente existe um lugar silencioso. E você vai aprofundando nesse silêncio da sua mente. E vai sentindo a quietude, o silêncio, a calma. Permaneça por uns instantes nessa presença de quietude, no profundo da sua mente. Descanse, como se você estivesse flutuando em um belo lago calmo, sereno e tranquilo. Aí nesse lugar de presença existe quietude, silêncio, calma, presença plena. Sinta a presença. Deixe esse estado de presença, essa sensação de presença se espalhar por todo o seu corpo. Preenchendo as células, os órgãos, todo esse espaço. E por alguns instantes, apenas sinta-se presente. Descanse. Aos poucos, vá tomando consciência do seu corpo, vá sentindo o seu corpo onde ele está apoiado, sentado. Respire profundamente e mexa um pouco as suas mãos, com gentileza, os seus pés. Vá acordando o seu corpo. Vá trazendo esse belo estado de presença plena com você, desse lago calmo da sua mente. E quando você estiver pronto, pronta,
Abra seus olhos. Volte para o ambiente onde você está, volte aqui para a roda, trazendo esse estado de calma e quietude, de presença plena. Esse lugar de presença plena, ele está em nós, é parte de quem nós somos. E nós podemos acessar esse estado sempre que nós precisarmos. Basta parar, fechar os olhos, respirar com consciência e encontrar este lugar de presença plena nos pequenos momentos do nosso dia em que a gente tiver necessidade. Todos bem? Muito bom. Seguimos aqui essa semana, então, no nosso ciclo, na nossa roda, trabalhando essa presença, esse estado de plenitude, para que isso vá ancorando no nosso sistema e para que a gente vá aprendendo a estar presente na nossa vida, no nosso corpo, nas nossas escolhas. Gratidão. Uma boa noite para vocês, bom descanso para quem descansa, bom trabalho para quem trabalha. Nos vemos amanhã novamente.